Estamos falando direto do Vaticano, Roma, para onde nesses últimos dias estão sendo voltados os olhos de todo o mundo. Desde o dia 11 de fevereiro, quando Bento XVI renunciou a uma grande expectativa sobre o futuro da igreja e o que isso pode significar. Hoje, você vai conhecer quais são as implicações políticas e religiosas desse fato à luz da história e da Bíblia. Começa agora o especial Roma, entre a cruz e a espada. Márcio Basso Gomes, da Praça de São Pedro, cidade do Vaticano. Ele vai ser o futuro Papa Mundial. É em nome do Criador. Eu acredito. Quem não acredita vai ficar sem acreditar. Ele vai ser o futuro Papa. O catolicismo, a religião imperial católica, está no seu último século. A igreja do futuro será sempre uma igreja católica, ou seja, universal. A igreja deveria ser a voz crítica do poder, que o poder sempre se corrompe. O catolicismo sempre foi uma religião institucional, uma religião do poder. O poder não vai ser nunca santo. Eles perderam o monopólio de Cristo. E isso se chama vazio, vácuo, que a natureza detesta vácuos, Larissa. Sempre que se abre um vácuo, vem uma coisa nova para ocupar. Io ho chiesto a Dio con insistenza nella preghiera di illuminarmi con la sua luce per farmi prendere la decisione più giusta, non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa. A mensagem que dá essa renúncia é que está acontecendo algo muito grave na igreja. É uma crise de excesso de poder. É poder demasiado, Larissa. E tudo que é demais faz mal. Há 4 semanas, a renúncia do Papa é o assunto que ocupa não só as páginas de jornais e revistas, o tempo do noticiário, do rádio e da televisão, mas também a conversa com a família, os vizinhos e também os amigos. As atenções de todos se voltaram para um país que, embora seja o menor do mundo em tamanho, exerce uma influência enorme e única sobre grande parte do planeta. Qual a razão do fascínio pela figura do Papa? O que está envolvido no atual dilema da Santa Sé e como o cristianismo, através dos tempos, foi transformado em instrumento de dominação, ora pela cruz, ora pela espada. Através de uma análise histórica, este especial leva você a uma reflexão pessoal sobre a fé e o poder. Bem-vindo a mais uma produção do Jornalismo Novo Tempo, que, como você já sabe, é claro, é sério, dinâmico e muito além da notícia. Pedi a Deus com insistência na oração que me iluminasse com a sua luz para me fazer tomar a decisão mais justa, não para meu bem, mas para o bem da Igreja. O derradeiro discurso de despedida feito no penúltimo dia do pontificado de Bento XVI, em 27 de fevereiro de 2013, foi apenas um capítulo a mais no espetáculo público de proporções mundiais em que se transformou a histórica e rara renúncia de Joseph Ratzinger a um papado que durou 7 anos, 10 meses e 4 dias. A mensagem que dá essa renúncia é que está acontecendo algo muito grave na igreja. Tão grave e tão complicado que um Papa como Ratzinger, um grandíssimo intelectual, uma pessoa preparadíssima, que esteve muitos anos na Cúria Romana, que não pode falar que não conhece a Cúria, porque foi prefeito da congregação da fé muitos anos, no Vaticano. Então, não aguentou, deu a excusa da saúde e da idade, mas isso não era suficiente. Nem mesmo os esforços do Vaticano em atribuir a decisão extrema ao estado precário de saúde do pontífice conseguiu frear a avalanche de versões replicadas na imprensa mundial, que em grande parte relaciona a atitude do agora Papa Emérito a uma tentativa dramática de forçar uma renovação capaz de contornar as circunstâncias políticas e morais que expõem o poder religioso de Roma.
A abdicação ao posto de chefe de Estado e líder de um rebanho que reúne hoje aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de fiéis ao redor do mundo todo não acontecia há 598 anos, quando Gregório VII renunciou em meio a uma verdadeira guerra civil que envolveu a Igreja Romana por décadas. Além desses dois últimos, apenas outros 2 papas renunciaram formalmente. Bento IX, que vendeu o papado para seu padrinho em 1045, e Celestino V, que abandonou a Santa Sé em 1294, depois de apenas 5 meses no trono. Antevendo o impacto que sua ação provocaria, Bento XVI preferiu se retirar em 2 atos. Entre o anúncio e a saída de fato, foram 17 dias de expectativa. A notícia que surpreendeu o mundo na manhã de segunda-feira, 11 de fevereiro, foi precedida na véspera por uma mensagem tão forte quanto enigmática. Devemos ter confiança na força da misericórdia de Deus. Embora sejamos todos pecadores, a sua graça nos transforma e renova. Em 124 caracteres publicados no Twitter, o Papa parecia preparar seus fiéis seguidores para a realidade de que unicamente a graça e a misericórdia são os elos infalíveis entre os seres humanos e o Deus Criador e Redentor. Misericórdia, aliás, é tudo o que o Vaticano precisava, mas até agora não encontrou na imprensa mundial. Principalmente a imprensa italiana tem sido implacável na divulgação de fatos que teriam influenciado a atitude radical do Papa. O diário italiano La Repubblica noticiou que Bento XVI tomou a decisão depois de receber em dezembro de 2012 um relatório preparado por 3 cardeais de sua confiança. Em mais de 300 páginas, o documento, que estará disponível para o futuro Papa, constata que interesses dentro da Santa Sé consistentemente violaram os mandamentos da lei de Deus, que condenam o adultério e o roubo. Segundo tal veículo de comunicação, o documento também faz referências a chantagens e extorsões sofridas pela Igreja por escândalos sexuais que envolveriam até mesmo membros da Cúria Romana, e expõe também lutas de poder, intriga e corrupção. Quando ele viu que saíram todos esses escândalos, que ele não conseguiu nem saber antes, nem parar, aí ele se sentiu defraudado completamente, não? Porque isso posso entender. O relatório teria sido encomendado por Ratzinger após a prisão de seu auxiliar pessoal, o mordomo Paolo Gabrielli, que vazou documentos confidenciais da Santa Sé com alegações de corrupção em contratos e lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano, caso que ficou conhecido como VatiLeaks. O pontificado de Ratzinger começou a ruir quando seus assessores diretos passaram a boicotar suas iniciativas e isolá-lo. O alemão chegou ao posto máximo da Igreja Católica com a intenção de ser duro nos casos de abusos sexuais cometidos por religiosos. Suas decisões de punir os envolvidos com rigidez, no entanto, eram simplesmente ignoradas ou postergadas. Exausto, o Papa chegou a declarar que havia muita sujeira na Igreja. Eu acho que também ele, como grande intelectual, eu penso que ficou tão chateado, tão desgostado de ver essa coisa da Igreja, que falou, uma forma de denunciar isso é eu renunciar. À frente de seus opositores esteve o cardeal Tarcísio Bertone, um ex-aliado a quem Ratzinger deu poder ao ser escolhido em 2005. Na mensagem de despedida na Praça de São Pedro, Bento XVI lembrou que, segundo ele, foram momentos nada fáceis, nos quais as águas estavam agitadas e o vento contrário. É uma coisa que inédita completamente. Inédita porque sempre se falava que da cruz não se desce. O teólogo Ratzinger chegou a dizer que durante esse período difícil, o Senhor parecia dormir. O certo, entre tanta incerteza, é que nem a nomeação de um novo Papa há de acalmar a tempestade que agita a cidade do Vaticano e reverbera por todos os cantos do planeta. Na verdade, a renúncia, ela tem uma coisa que não vai ser imediata e nem ele pode morrer antes, mas ele forçou um concílio. A renúncia dele é uma renúncia de golpe, é uma renúncia de concílio. Vocês têm que sentar e se reunir. Ao exigir ser chamado de Papa Emérito e decidir morar a poucos metros do novo pontífice, Joseph Ratzinger não só limitou a possibilidade de um ponto final nesse capítulo da história, como adicionou ainda algumas novas interrogações. Ele não saiu, meu amigo. Ele está morando ao lado do trono, ele montou o acampamento dele do lado, ele não saiu. Bem, desde a saída inesperada de Bento XVI, quem governa o Vaticano é o conjunto de cardeais liderado pelo cardeal italiano Tarcísio Bertone. Inclusive, são esses que a partir de terça-feira vão votar pela escolha de um novo Papa.
No conclave, 115 cardeais de várias partes do mundo decidirão o futuro da Igreja Católica. Para evitar o vazamento de informações, o Vaticano criou um sistema de segurança para impedir o uso de celulares e esquemas de espionagem. Quando 2/3 dos cardeais votarem pelo mesmo nome, a fumaça branca vai subir e o Vaticano, então, conhecerá o seu novo líder. Obrigada, Márcio. Boa noite a você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, aonde quer que você esteja neste domingo. A partir de agora, você pode participar com a gente enviando as suas perguntas para o e-mail ntespecial@novotempo.com, ntespecial@novotempo.com, e também, é claro, participar e movimentar a discussão pelo Twitter, @TV Novo Tempo, com a hashtag, aquele jogo da velha, Roma Especial NT, tá bom? Você está convidadíssimo a entrar aqui com a gente junto na discussão. Mande o seu recado, mande o seu comentário, a sua sugestão de onde você está acompanhando o nosso programa, quem sabe aqui do Brasil ou também de outro lugar do planeta, né? Você está em outro país aí assistindo a programação da TV Novo Tempo pela internet. Você é muito bem-vindo aqui e a sua participação, é claro, é muito importante para a gente. Mas para entender o presente, para entender todo esse contexto da renúncia papal, é preciso conhecer o passado. Igreja Católica Apostólica Romana, uma história milenar de poder. A gente vai saber tudo agora, como tudo começou, com a reportagem de Márcio Basso, colaboração de Hélio Moura. Constantino estava preocupado e com razão. Seu pequeno exército enfrentaria um inimigo muito maior, as forças de Maxêncio. Eles lutavam pelo domínio do império. Maxêncio usurpara o trono e governava em Roma. Porém, Constantino, filho do falecido imperador Constâncio, reclamava o governo. E assim, em outubro de 312, os dois homens, cada um com seu exército, se encontraram na ponte de Milvia, a curta distância de Roma. Alguns estudiosos dizem que o exército de Maxêncio era 10 vezes maior que o de Constantino. Na época, acreditava-se que os deuses interferiam diretamente nas batalhas. E enquanto Maxêncio busca o apoio de divindades pagãs, Constantino tem uma experiência inusitada. No final da tarde de 27 de outubro, ele supostamente tem uma visão de uma cruz emoldurada pelo sol poente. Próximas à cruz, as palavras: "Com este sinal vencerás". Constantino vai à batalha em nome do Deus cristão, usando em seu exército as iniciais da palavra Cristo em grego, e derrota o exército de Maxêncio. Desta forma, Constantino se torna o imperador romano para boa parte do vasto império e proclama em 313, com o Edito de Milão, a liberdade religiosa no império. Ele permaneceu com o título pagão de Pontifex Máximo, ou Sumo Pontífice, da política, do culto pagão e do cristianismo romano, que vem a ser anos mais tarde a religião oficial do Império. Embora o termo católico, que deriva do grego católicos e significa integral, abrangente e universal, já tivesse sido usado por cristãos do primeiro e segundo séculos, o que hoje conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana é o que se formou após a conversão de Constantino no século IV. A religião cristã, até então perseguida, recebe apoio político e passa a incorporar dogmas pagãos em seus cultos, herdados dos costumes romanos. Os concílios definiriam os rumos da nova igreja. No século IV, com o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo em 313 e em seguida ele participou de um concílio. Foi o primeiro concílio, digamos assim, que teve autorização do Império Romano para se efetuar, e esse concílio, que foi o concílio de Nicéia, ele acabou adotando uma série de dogmas que estão até hoje com a Igreja Católica. E esses dogmas eles foram muito influenciados pelo imperador Constantino e por essa relação estreita entre a Igreja e o Império Romano. E esta ligação se fortalece nos anos seguintes e a religião católica se torna de fato a religião do Império, numa crise de identidade espiritual. A religião politeísta romana não atende mais aos ditames imperiais, ou seja, é uma religião muito fracionada, é uma religião que não consegue combater os deuses locais ou regionais, sejam deuses celtas, deuses gálicos, sejam deuses saxões, enfim. Então, Roma perde o que se pode chamar, digamos, a sua espiritualidade.
E aí começa a busca, entendeu, por uma nova religião. Em 365, quando se monta, digamos, aquele grande concílio de oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, acontece o quê? Aquelas outras correntes, os agnósticos, enfim, todas aquelas outras correntes ditas cristãs, primitivas, vão tomar outro rumo, vão se afastar. E surge o catolicismo. O catolicismo surge não como uma religião, e sim como um instrumento de dominação do Estado. E ao assumir caráter oficial, a religião cristã perde sua íntima relação com os ensinos de Cristo. É importante que a gente veja o catolicismo não como cristianismo primitivo. O catolicismo é uma derivação política imperial de uma fonte religiosa original, que é o cristianismo, entendeu? E que perde, digamos, eu não diria que perde o seu discurso original, mas perde sem dúvida nenhuma suas bases originais. No ano 330, devido à mudança da capital do Império de Roma para Constantinopla, o bispo de Roma, com sua igreja, passou a exercer a função do imperador. Ele se tornou a cabeça de todas as igrejas do Império. É por isso que a Igreja Católica é oficialmente conhecida como Igreja Católica Romana. Até hoje, o Papa é conhecido como o Bispo de Roma. Por que o Bispo de Roma, de repente, então se torna uma figura exponencial? Isso já tem a ver com a fase em que o cristianismo é a religião oficial. Então, o Bispo de Roma, ele está próximo ao imperador, não é difícil de entender isso, né? Quando se tem questões de Estado para resolver, então o bispo, sei lá, de Esmirna ou de algum lugar, ele vai falar para o seu irmão lá em Roma, diz, ó, intercede para mim junto com o imperador e assim por diante. Então isso vai colocando o bispo de Roma numa situação diferenciada em relação aos outros bispos que existem. Não existe a figura do Papa. A figura do Papa, efetivamente, que se diz, então, oficialmente, o bispo de Roma agora é o líder de todos os bispos, isso é coisa do século V. E o catolicismo é, sem dúvida nenhuma, uma religião imperial. Se as pessoas não quiserem ver o catolicismo como uma religião imperial, não vão entender os últimos 2000 anos da história ocidental. Vão ficar com uma fantasia de que é uma religião somente. Não, ela não é uma religião somente, é um instrumento de Estado. E outra coisa, é uma religião-Estado. Quer dizer, é o Estado religioso que tem o catolicismo como, enfim, a sua religião oficial, né? O poderio exercido pela Igreja Romana durante a Idade Média deixou diversos símbolos que fazem lembrar toda e qualquer forma de dominação que une fé e política. A dominação religiosa, que é uma dominação subjetiva, mas é incondicional, ela é baseada na fé, ela tem uma característica muito interessante, né? As pessoas realmente acreditam, né, em que da religião só virão coisas boas. E isso em termos de sedução, de atração e de convencimento, é insuperável. Bom, e para a gente refletir mais, né, sobre esse tema, a gente entra numa discussão muito bacana com os nossos convidados que já estão aqui no estúdio. Muito obrigada pela presença de vocês. Aqui está o pastor Arilton de Oliveira, ele é diretor da Escola Bíblica, também doutor em Teologia. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Bianca. É um prazer para mim estar com vocês aqui, com todos os nossos amigos, né, telespectadores da Novo Tempo. De fato, a Escola Bíblica, onde eu gerencio aqui na Novo Tempo, é o departamento responsável por enviar os cursos bíblicos a todos os telespectadores. Em qualquer um dos blogs da Novo Tempo, você vai ter acesso aos nossos materiais, porque a nossa função aqui é informar, e uma informação que transforma. Então aqui estamos para enviar cursos bíblicos, né, para aqueles que nos pedem. Ok, tá certo. E também aqui com a gente o professor Carlos Flávio, ele é doutor em Teologia pela Metodista de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Ok, Bianca, o prazer é todo meu, meus cumprimentos aos telespectadores da Novo Tempo. E é com grande alegria que a gente compartilha esses momentos com vocês. Bacana, tá certo. Bom, esse bloco ele está aberto a perguntas, tá? Você pode mandar um e-mail pra gente agora no ntespecial@novotempo.com de maneira instantânea. A gente está ao vivo, você pode participar aqui da discussão com a gente. E você também pode movimentar aí a discussão através do Twitter, @TV Novo Tempo, com a hashtag RomaEspecialNT. A gente vai ter o maior prazer em mandar um abraço aqui para você, tá bom? Bom, a gente já recebeu perguntas aqui do pessoal que está mandando e-mail para a gente
Já quero até cumprimentar aqui Suesley Moreira da Silva, de Itaboraí, Goiás. Ele está participando aqui com a gente. Também o Michael, ou Michel, de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, também está aqui com a gente. E eles estão fazendo uma pergunta. A primeira pergunta, que é da Suesley, está dizendo o seguinte: por que o Papa renunciou? Acho que é a dúvida de muita gente. E eu já dou um mix aqui na pergunta também, pegando uma brecha aqui da Suesley. Por que o Papa renunciou? Por que a gente criou um fascínio pela figura do Papa? Por que as mídias, cada vez que você lê uma revista, está lá o Papa? Cada vez que você assiste um jornal, Papa. Depois da renúncia, virou isso aí, né? Virou esse fascínio pela figura papal. Por quê? Bom, esse fascínio ele é histórico, né? Eu imagino que esse fascínio todo é porque quando você pensa nos últimos séculos ou até milênios da história humana, você vai perceber que houve poderes que dominaram o mundo. Você pega, por exemplo, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, que são poderes que figuram na profecia bíblica. E chegando em Roma, a continuidade desse Império Romano vai historicamente surgir aí uma igreja romana. Sim. E o líder dessa igreja, que por séculos esteve no poder, quando houve uma junção da igreja e do Estado, claro que ele teve a atenção mundial por séculos. Então, a profecia prevê de que esse poder ele volta em algum momento. Por isso, todo o fascínio em torno dessa pessoa. Então, eu acho que a fundamentação histórica de todo o Império Romano, na continuidade da igreja, na sua existência por séculos, é que torna esse assunto tão fascinante. Você concorda, professor? Sim, absolutamente. E eu acrescentaria que esse fascínio, ele vem de 3 aspectos, né? Ele vem de pessoas, do próprio cristão, do próprio religioso, ele vem do âmbito político e ele vem da mídia. E cada um desses aspectos tem as suas razões. Por exemplo, a mídia está interessada na pompa, no encantamento visual que isso causa, tá? E faturar em cima disso. O aspecto político está interessado no quê? Ao longo da história, o sistema papal, tá? Ele esteve sempre relacionado a questões políticas em várias nações. Sim. O papado esteve envolvido, o sistema papal esteve diretamente envolvido com guerras, com batalhas. Então o Papa ele não é só um líder religioso, ele também é um líder na área política. Isso a gente pode falar isso? Sim, isso ficou bem evidente nos últimos 100 anos. Por exemplo, no Tratado de Latrão, em 1929, quando o sistema papal apoia o fascismo de Benito Mussolini, em troca disso recebe o território do Vaticano. Depois, mais tarde, isso vem à tona novamente em 1933, quando o sistema papal assina a concordata com a Alemanha de Hitler, inclusive possibilitando a ascensão mais rápida de Hitler como chanceler alemão. Tá? E depois, ainda mais tarde, na década de 80, quando o papado se envolve novamente com questões políticas do leste europeu, juntamente com os Estados Unidos, para, eu diria assim, facilitar a queda do comunismo do leste europeu. Então, esse fascínio político em torno da figura do Papa, por parte de outros governantes, ele vem até dessa questão de estar atento aos passos de um governo que é religioso, mas é, sem sombra de dúvida, também, essencialmente, político. Muito bem. Bom, vou aproveitar aqui a ocasião, professor Carlos Flávio Teixeira, ele tem um livro muito legal, por sinal, Repensando a Religião, uma capa bem bacana aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse livro, o senhor é de que ano, professor? Do ano passado. Do ano passado, sim. Legal. O que trata mais ou menos o livro? Rapidinho, ele trata exatamente isso, de como é nevrálgico, como é problemático essa relação entre poder religioso, poder político e poder econômico no cenário hoje sociocultural brasileiro. Legal. É um livro para reflexão. A gente vai discutir bastante essa questão entre fé e poder, essa mistura, como começou. E eu já quero perguntar aqui, pastor Arilton de Oliveira, por que o catolicismo se tornou um representante do cristianismo mundial? Bom, nós vimos aí na reportagem que foi apresentado aí, nos VTs da Novo Tempo, de que isso tudo começou já no IV século, quando nós temos aí um imperador romano aceitando então ou se convertendo ao cristianismo. Ainda que os historiadores, né, professor, concordem que seja uma pseudo-conversão, certo?
O fato é que Apocalipse, capítulo 2, verso 10, profetiza de que o cristianismo, a igreja que Jesus fundou, a igreja cristã, ela enfrentaria 10 anos de perseguição. Aqui fala 10 dias de tribulação. Sim. Aplicando o princípio profético dia a ano, né, de Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7, a gente conclui que a igreja que Jesus fundou teria 10 anos de perseguição. E justamente dos anos 303 a 313, com Diocleciano, que foi o grande perseguidor dos cristãos naquela época, a igreja teve momentos de severas provas. Mas nós vimos aí, inclusive, né, nessa reportagem que a Novo Tempo preparou, de que em 312 acontece a batalha sobre a Ponte Milvio, próximo a Roma. Você tem depois aí a conversão de Constantino. E de um momento para o outro, aquela religião que era perseguida, ela sai das arenas e ela agora tem um lugar junto ao trono que governa o mundo. E interessante que ao mesmo tempo que a religião, enquanto na arena, enquanto perseguida, ela se manteve fiel aos princípios da palavra de Deus. Mas quando ela recebe um lugar junto ao trono que governa o mundo e torna-se a religião oficial, ela começa agora a haver uma miscelânea, uma assimilação de conceitos e doutrinas pagãs. Mas essa conversão de Constantino é um marco histórico, porque ele detém o poder do Estado e ele agora pertence a essa igreja e dá a ela liberdade de expressão de culto. Ok. Bom, a gente tem vamos dividir a história. Tem os cristãos primitivos, posso dizer assim? Podem me corrigir, não tem problema. Sim, sim. Cristãos primitivos, na igreja primitiva, depois vem Constantino. Depois de Constantino, surgiu uma nova era na igreja católica, assim, uma revolução, teve uma mistura aí entre fé, poder, não é? Teve uma institucionalização da igreja. É justamente sobre isso que eu quero falar agora, para a gente entender até essa questão histórica mais aprofundada, para a gente refletir. Quais são as consequências, as implicações dessa institucionalização do cristianismo para a igreja e também para o mundo? Falar em institucionalização, a primeira coisa que nós precisamos pontuar para que o telespectador entenda bem é que a institucionalização em si mesma não é um mal. Tá? Todo grupo religioso, para perpetuar a sua identidade, para cumprir a sua missão, tá? Ele precisa se institucionalizar. O que nós precisamos discutir é em que grau e de que forma essa institucionalização está ocorrendo. Quais são as articulações de poder que permeiam, tá, essa articulação e como esses poderes estão sendo usados. Tá? O poder religioso, ele de fato está sendo usado como propriedade ou ele está sendo usado apenas como artifício para alcançar poder econômico, poder político e se tornar um mega poder social que submete toda e qualquer pessoa ao seu comando sob pena de espada. E o que é que aconteceu depois de Constantino? A gente teve alguma consequência? A igreja melhorou, piorou? O que foi? Na realidade, nós tínhamos, o cenário estava montado, centrado em Roma com o Império Romano, os imperadores. Ao longo dos anos, cada cidade foi desenvolvendo a sua religião. Ali estava o bispo, vários bispos. Mas quando Constantino chega ao poder, ele resolve construir uma cidade em homenagem a ele mesmo. Não é isso, professor? Sim. Que vai chamar de Constantinopla. Então, em homenagem a si próprio, ele constrói a cidade e ele vai mudar, em 330, a sede do Império para lá. Isso enfraqueceu um pouco politicamente Roma. Ao mesmo tempo, a religião teve uma ascendência maior nesse cenário. Porque quando sai de figura o imperador, emerge então a figura do bispo. Então, com o poder agora em Constantinopla, nós temos agora uma situação nova em todo o outro território. Esses bispos começam a ter mais autonomia, só que com a união do Estado e da Igreja, começa a ser introduzidos dentro da Igreja cristã elementos pagãos. E então... Aí que foi o problema. Aí que está o problema. Ao se institucionalizar, não preservou as características originais, apostólicas que havia recebido de Cristo e dos apóstolos. Então, falsas teologias, falsas doutrinas começaram suavemente a serem assimiladas. E a verdade pura e cristalina foi comprometida por essa associação. Tá ok, a gente está conversando. Pode falar. Isso já é uma mostra clara de que essa junção, tá, de Constantino com a igreja, essa aproximação de Constantino com a igreja, essa suposta conversão, fora nada mais do que uma pretensão política sobre a máscara do poder religioso.
Entendi. Então é claro que era já previsto que ia acontecer isso. E tanto era previsto que alguns grupos começam aí a resistir a essa enculturação pagã e já começam a ficar à margem e já começam a olhar com uma certa cautela esse amálgama, né, essa junção tão, eu diria assim, tão imprópria para o cristianismo, que foi a assimilação de elementos pagãos romanos na religião cristã. Ok. Bom, vamos responder aqui a pergunta do Michel, ele é de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Ele perguntou, essa renúncia teria algo a ver com uma reforma, uma suposta transformação na Igreja Católica, professor? O que você acha? Olha, nós precisamos responder essa pergunta à luz exatamente da articulação de poder que existe em torno de Roma. Roma é um poder religioso, sim, mas é um poder, sobretudo, político, econômico e de grande abrangência e impacto social. Então, por isso o fascínio pela figura do Papa. Por isso o fascínio, mas qual a consequência direta disso para essa pergunta sobre a transformação? Seria uma transformação da Igreja? É uma crise, não tenha dúvida de que é uma crise. É uma crise da cúria em torno de exatamente uma manipulação de poder em que grupos religiosos se viram agora no embate por interesses divergentes. Isso sempre gera crise. A crise, em qualquer segmento religioso, ela pode vir para crescimento ou ela pode vir realmente para desintegração. O tempo nos dirá. Nós só precisamos olhar para isso focando não a figura do Papa, mas o sistema. Todo o sistema que ele representa. E você falou de uma crise atual, mas essa crise, ela se manifestou agora ou a gente tem resquícios disso no passado? Na realidade, em vários momentos já aconteceu isso no passado, né? Nós estamos vendo aí, historicamente, um 6º Papa que renuncia. Porque ao longo da história da Igreja houve momentos de conflitos. Até momentos em que você teve até 3 papas disputando poder ao mesmo tempo, no grande cisma papal do século XII. Sim. Então o que acontece é que essas crises elas vão e vêm. Então isso não é novidade dentro da história da Igreja. Agora, como o professor bem mencionou, nós temos que olhar não por um evento isolado, mas para o macrocosmo, tudo aquilo que acompanha a história para entender o cenário político atual. E só para a gente fechar essa pergunta, Bianca, quando nos pergunta assim, como é que é essa questão de a Igreja Católica ser considerada representante do cristianismo? Do ponto de vista de fenomenologia da religião, analisando assim, toda a questão religiosa, a religiosidade humana é muito complexa. Você tem ali segmentos, dentro de segmentos você tem vertentes, e dentro de vertentes você tem denominações. Então eu não posso, propriamente falando, pegar uma denominação e enxergá-la como representante de toda a cristandade. Tá certo? Okay. Não é próprio e a gente precisa ir desmistificando isso para o nosso telespectador. Muito bem. A gente está conversando aqui com o pastor Arilton, ele é doutorando em teologia e também diretor da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. E o professor Carlos Flávio, ele é doutor em teologia pela Metodista de São Paulo, também é autor do livro Repensando a Religião. Bom, e a gente vai fazer uma pequena pausa aqui, porque nós vamos ampliar essa discussão e vamos falar agora direto do Vaticano, onde está o jornalista Márcio Basso. Márcio, o conclave, que é essa reunião de cardeais para a escolha do novo Papa, ele começa na terça-feira, isso foi anunciado pelo próprio Vaticano já na sexta, e turistas, é claro, estão aí de plantão, jornalistas do mundo todo, como você, Márcio Basso, estão por aí para acompanhar essa decisão bem de pertinho. E eu pergunto para você, como é que está o clima de expectativa por aí, Márcio Basso? Bianca, milhares de pessoas de várias partes do mundo, como fiéis, turistas e jornalistas, estão aqui para acompanhar de perto este momento. Isto mostra a influência da Igreja Católica ao redor do planeta. Inclusive, conversamos com várias pessoas para saber de onde vem e o que este momento significa para elas. I'm from Washington, D.C., in the United States. En France, à Bordeaux. Je suis italien, mais je vis à Bruxelles. Turquie. I'm from Paris, France. Soy siciliano, de Sicilia. Soy de Argentina. Y soy mexicano. From Nigeria. I'm from Rwanda, but I'm saying... Eu vim de Brasília. O que você espera deste momento da Igreja, do novo Papa? Então, eu acho um momento assim bastante interessante, porque eu já tenho meio século e ainda não tinha visto nenhum Papa renunciar. Né? Então eu acho que vai ser um fato extremamente interessante para a Igreja.
Eu acho que o nosso mundo está passando por coisas muito sérias e que alguém precisa de dirigir. A Igreja Católica precisa disso, né? E eu acho que a humanidade está esperando esse novo Papa, né? Apesar da religião católica ser uma religião que abrange muitos e muitos locais, eu acho que ela tem uma influência. E essa influência é interessante que se saibam escolher. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com o Márcio Basso, ele está no Vaticano, na Itália, e daqui a pouquinho volta com a gente com mais informações. Enquanto isso, é claro, você pode participar com a gente, mandando a sua pergunta para o e-mail que está aparecendo aí na tela, ntespecial@novotempo.com, ntespecial@novotempo.com, e é claro, você pode estar também no Twitter, mandando o seu recadinho especial aqui pra gente, @TV Novo Tempo, tá bom? @TV Novo Tempo, e você pode agitar ali a discussão através da hashtag, o Jogo da Velha, Roma Especial NT. A gente volta já trazendo novas informações e discussões aqui pra gente.